Bom dia, tudo bem? Fica. Tá bom, ótimo, eu fico. É um olho aberto e outro fechado, que não necessariamente seja coerente. Uma dosinha por dia. Quem não sabe perguntar, não tem respostas coerentes. Contribuir para uma vida melhor. Os escritórios vêm acabar, ano novo, pé na porta, fica. Tá bom. Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem nos virá mais tarde. Hoje falando sobre a liberdade de quem tem uma vida organizada. Olá, Nelson. Bom dia, tudo bem? Onde anda? Eu estou aqui na beira da Lagoa da Conceição, relembrando algumas coisas muito legais aqui na bela liberdade dessa lagoa fantástica. Lagoa da Conceição, aqui na Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Como o rapaz falou para mim aqui, na Ilha da Magia, é onde eu moro. Há um ano atrás eu vim aqui na beira da lagoa e perguntei para o garçom como é que eu abri uma live. Eu não sabia como abrir uma live. E aí quem me contou como fazer isso foi o garçom. E eu abri uma live daqui e ela, para quem não tinha quase nenhum seguidor, ela deu um monte de visualizações. E ali eu contava que eu me aposentei há pouco tempo, tinha me aposentado há pouco tempo, e que estava sem saber o que eu ia fazer, se eu ia embora daqui, se eu voltava para perto da família, se eu ia para perto dos filhos. Eu não sabia exatamente o que fazer. Aí o pessoal adorou a história, fica. Tá bom, ótimo, eu fico. Mas o que eu vou ficar fazendo? Porque parada eu não vou ficar. Alguma coisa eu vou fazer. E aí o pessoal disse, vai para o mundo digital. Tu é muito tecnológico, vai para o mundo digital. E aí eu vim para cá, para o mundo digital. Eu abri o mundo digital aqui. E estou agora na parte de mentoria de inteligência artificial. E eu vou parar um pouquinho para tu falares, depois eu conto mais sobre essa questão da inteligência artificial. Não, eu estava aqui, eu abri a live e, para minha surpresa, tu aparecesse, que é muito bom isso. Eu estava falando sobre planejamento. Planejamento anual, que para mim é curto prazo. Planejamento de médio prazo, que para mim já é de 2 a 3 anos. E a de longo prazo, que vai de 3 a 10 anos, para quem consegue perceber um futuro mais distante. Então, eu estava falando sobre planejamento e falando sobre organização financeira, que planejar é o primeiro passo para alcançar objetivos. E aí eu preciso ter a vida financeira organizada para saber de onde virão os recursos e como eu farei para gerar esses recursos. E é o mesmo caso teu. Eu estou aposentado tecnicamente desde 2003, se vão 22 anos, mas não parei de trabalhar. E quando foi 2023, eu disse, eu vou mudar o meu ritmo, mas não quero parar de trabalhar. O que eu vou fazer? A minha ideia inicial era fazer palestras. E como é que se faz palestras? E aí comecei a fazer pesquisa e encontrei algumas mentorias que me levam a isso. Então, eu também estou, que nem tu, há um ano no processo. Comecei em outubro do ano passado, agora já não é mês passado, atrasado, né, 2024, e estou evoluindo. Também não sabia abrir uma live, eu não sabia falar, sem imaginar que teria alguém do outro lado me ouvindo, falando. Então, tudo isso é um aprendizado constante. Tá? Eu tenho orgulho de fazer isso, porque na minha faixa etária, como na tua também, a gente é fora da curva. A gente sabe muito para poder contribuir com a turma dos 50 a mais. Vamos falar de planejamento, então. Então, ano novo, pé na porta, tudo novo, agora já com as coisas desenhadas. Durante esse ano, eu desenhei o que fazer, e agora o planejamento para o ano realmente é acelerar o negócio de mentoria de inteligência artificial, fazendo a conexão da turma 40 a mais com a turma 20 menos, ou 20 ou 30 menos, fazendo a conexão das pessoas. Esse é o projeto, e os planos é acelerar
esse negócio e partir para as empresas. Então, o que está planejado para esse ano? O projeto desse ano. O projeto é esse, que é a mentoria, e o planejamento, que seria os objetivos a alcançar, alcançar pelo menos 10 empresas esse ano, fazendo a conexão dos mais novos, porque uma grande dificuldade que as empresas têm é unir a experiência do mais antigo com o ímpeto e com a vontade do mais novo. Então, fazer, através da inteligência artificial, a conexão desses dois grupos. Então, o planejamento para o ano são em pelo menos 10 mentorias para empresas e muitas, ainda sem um número específico, de mentoria para pessoas. E nessas mentorias, tanto a individual quanto a mentoria em grupo também, que é trabalhar em cima desse público. Porque tem muitas pessoas que, assim como eu, não sabiam exatamente o que fazer. E isso vale para os mais jovens e vale para os mais velhos. Então, essa iniciação no mundo da inteligência artificial, que eu costumo dizer que ela não tem toda essa competência. Nós pessoas, somos muito mais competentes do que ela, mas contribuir para que as pessoas enxerguem que ali existe uma base mediana para começar, que ninguém precisa começar do zero. E aí as pessoas colocam a sua pimentinha em cima para poder evoluir mais com esse mundo da inteligência artificial. Isso vale para os mais jovens e vale para os mais velhos também. Então, esse é o projeto e os planos para 2026. E como é que as pessoas que têm 50 a mais, ou como tu costuma dizer, 70 menos 30, né? Que é o menos 30, como é que as pessoas estão enxergando o uso da inteligência artificial? Porque para muitos ela está virando um monstro. A pessoa responde tudo, e ela não é bem assim. Eu vou lembrar quando surgiram os computadores, os primeiros computadores, na década de 80. Eu sou um homem que veio do transistor, da válvula transistor, o chip, computador, software e agora inteligência artificial. Eu sou um homem que transitou por tudo isso. E então eu vou buscar um gancho lá nos anos 80, quando o computador começou a entrar, que todo mundo imaginou que o emprego ia desaparecer, que todos iam ser substituídos por máquinas, os escritórios iam acabar e o papel não ia ser vendido mais. Passados aí 45 anos, continua se vendendo papel, continuam tendo empregos para as pessoas e continua tendo cada vez um trabalho melhor para as pessoas. Então a inteligência artificial, ela vem para contribuir nesse trabalho. Ela não vai tirar o trabalho de ninguém, não vai acabar com ninguém, com os serviços, só vai acrescentar produtividade. Ela ajuda num resultado melhor, ela contribui para um resultado melhor. Então, ela veio e abriu esse espaço. Não é para ninguém ter medo, não é para ninguém achar que vai ficar obsoleto, não. Ela vai contribuir para uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, e produtos cada vez melhores, porque ela ajuda as pessoas a encurtar o tempo entre uma ideia e um produto, ou uma ideia e um serviço. Ela contribui para encurtar esse tempo. E como é que uma pessoa que não está no mundo digital e que ainda olha a inteligência artificial com o olho meio atravessado, como é que a pessoa consegue acessar com facilidade, com leveza, sem medo da máquina? Tu usaste a palavra correta. O fim da tua frase disse a palavra correta. Sem medo. Apertar o botão não vai destruir o mundo. Ninguém tem o poder de apertar o botão e explodir o mundo. Então aperte o botão. Pergunte, sem medo de ser feliz. Mas tem um quê a ser colocado aí. Sempre com um olho aberto e outro fechado. Porque eu tenho uma fala que é assim: quem não sabe perguntar não tem respostas coerentes. Então, uma dosinha por dia.
como se fosse um remedinho todo dia. Chega lá um dia e mexe um pouquinho, no outro mexe um pouquinho, ela vai guardando a sua história. Então vai colocando um pouquinho cada dia, uma pergunta cada dia, e vai acrescentando o conhecimento, vai acrescentando na sua cabeça o uso da inteligência artificial. Então não tenha medo, aperte o botão, pergunte, explora uma, duas, três. Existem centenas de sites de inteligência artificial para a pessoa se exercitar, para todos os gostos, desde uma figurinha até um banner, até uma pergunta, uma técnica. Faça, não tem problema nenhum. Se achar que está errado, desconsidere, porque como ela é um elemento estatístico, ela às vezes dá uma resposta que não necessariamente seja coerente. Então isso pode acontecer. Mas o mundo também está cheio de pessoas que erram também. A inteligência artificial também vai errar de vez em quando alguma resposta que ela vai dar. Então assim, quem é mais velho, aperte o botão, sem medo. E não se assuste com uma palavra que para muitos, e para mim era, o que é esse tal do prompt? O que eu faço com esse prompt? Esse prompt morde? Então, vamos simplificar o prompt. O prompt é uma linha onde você escreve aquilo que você pretende, aquele questionamento ou aquela instrução que você vai dar. É um nome bonito para dizer assim, pergunta. O prompt é só uma pergunta, é só uma instrução. Então, troque a palavra prompt, que é uma coisa técnica, pela palavra pergunta. É bem simples de ver dessa forma. Mas sempre com uma coisa em mente, não é questão de colocar medo nas pessoas ou aterrorizar alguém, mas é para ter uma situação importante em mente. A inteligência artificial, ela é um processo estatístico. Ela trabalha em cima de estatística para buscar a resposta daquilo que você está questionando. E quando ela faz essa questão de estatística, ela faz uma conta de aproximação. E na conta de aproximação, ela pode cometer pequenos deslizes, que a gente dá o nome pode dar o nome de erro, se quiser dar o nome de erro, mas a gente dá o nome de uma viagem. Tá? Tem um nome técnico, mas pode ser uma viagem. E eu dou o exemplo da seguinte forma. Você está conversando, nós dois começamos a conversar agora sobre cachorro pet. E tu conta para mim que teu cachorro está com febre. Por consequência, o teu cachorro está quentinho, né? E a inteligência artificial está ouvindo a nossa conversa e daqui a pouco ela extrapola para o cachorro quentinho e dá uma receita de cachorro quente que não tem nada a ver. Porque nesse processo de aproximação, ela pode jogar para fora o que a gente chama de alucinação. Lá no arredondamento final da resposta, que é matemática, ela traz uma resposta de alguma coisa que ela entende muito próximo, mas não é exatamente sobre o assunto que a gente está conversando. Por isso que eu volto onde eu falei agora há pouco. É um olho aberto e outro fechado. Tem que sempre estar de olho na resposta. E principalmente saber perguntar para ter resposta coerente. E os prompts? Como é que eu faço os prompts? Eu faço o prompt escrito ou faço o prompt falado, áudio, ou eu posso usar um prompt pronto? Bom, o prompt ele pode ser tanto escrito quanto falado. Às vezes as pessoas escrevem não da maneira que elas se expressam, mas o iniciante pode usar o prompt falado, porque ele consegue expressar na fala mais do que expressa na escrita. Então, o prompt, ou pergunta, ou instrução, ele pode ser feito tanto escrito quanto falado e por imagem também. Você pode mandar uma imagem e pedir para analisar. E o prompt faz isso. Agora, hoje, já existem os prompts, inteligência artificial, que contribuem para você fazer essas perguntas ou instruções, ou, como tu disseste, prompt. Já tem inteligência artificial que faz isso para quem não sabe. Então, é só ligar o computador, escolher uma inteligência artificial, clicar no botãozinho e mandar ver. A mais comum que as pessoas mais chamam é o ChatGPT, que é a primeira grande, famosa inteligência artificial. Então, comece pelo comum, sem problema nenhum.
Ninguém sabe qual que vai ser a maior no mundo futuramente. Chame ao chat GPT, faz uma pergunta lá e seja feliz, sem medo de apertar o botão. Se tiver uma resposta que não é compreensível, pergunte de novo. Ninguém nasceu sabendo falar. A fala é uma coisa que foi sendo acrescida ao longo do tempo. Foi sendo adaptada, né? E a quantidade muito grande de IA, tem alguma delas que são especialistas? As IAs, elas ainda têm limite de capacidade física. A quantidade de processadores para processar de forma simplificada tudo, ela é tão grande que não cabe tudo numa inteligência artificial. Tem que ter várias inteligências. E nessa linha de várias inteligências estão surgindo as especializações. Então tem uma IA para engenheiro, tem uma IA para dentista, tem uma IA para médico, tem uma IA para pedreiro, tem uma IA... Existe IA especializada em todo tipo de assunto, por uma questão física. Então é mais fácil eu ter uma pequena IA que entende bastante daquilo, como se fosse um especialista, e ter uma IA... É mais fácil isso do que ter uma grande IA que não é especialista em nada. Então existe IA para todo gosto. Eu tive uma experiência bem legal, que eu pedi para o ChatGPT criar para mim um texto, e deste texto, da minha mentoria, né? Deste texto, fazer uma letra para uma música. Quando ela me trouxe, ela terminou toda a descrição da minha mentoria, ofereceu a letra da música, tá? E disse para mim: procura a inteligência artificial tal, que ela vai te musicar esta letra. E aí surgiu a letra de celebração da mentoria da organização financeira. Depois, o Nelson, com o conhecimento dele de inteligência artificial, fez, e aí pode falar, colocou essa letra em outros ritmos. Também foi bem interessante isso. Vamos explorar um pouquinho essa questão da especialização. Eu vou dar um oi para a Thaís, né? A Thaís Villas, que está aqui nos assistindo. Vamos explorar um pouco essa coisa da especialização. Assim, existe uma IA que ela só sabe colocar coisas faladas, só coisas escritas. Ela não entende, não sabe montar uma música. Montar, que eu digo, tocar a música. Mas ela sabe montar a estrutura da música, a estrutura musical. Foi que fizesse na primeira, ela montou a estrutura musical para ti. Aí tu jogasse numa outra IA, que é especialista em musicar aquela, não sei se a palavra seria esse, musicizar, né? Vai colocar aquele projeto em música. E quando tu mandasse para mim, eu joguei numa terceira IA, e ela pega aquela música pronta e coloca no ritmo e no estilo que tu queres. Mas foi um exercício maravilhoso, porque veio uma música, eu coloquei ela em formato de baião, em formato como se fosse a Anitta cantando, no estilo da Anitta, ela não imitava a voz, mas ela colocava no estilo da Anitta, colocava no estilo da música caipira, gaúcha. Ela fazia qualquer adaptação daquela música que tu mandasse. Então, nós usamos 3 IAs diferentes para chegar a um objetivo final. Então, isso também acontece. Às vezes é necessário usar mais de um IA, por causa dessa questão de competência que eu já falei, né? Nelson, eu fiz uma outra experiência também, que foi gerar um e-book. E aí, na hora que ela gerou o e-book, ela limitou pelo número de conteúdo, o tamanho, né, do conteúdo. E eu peguei este conteúdo e lancei como prompt para fazer um novo e-book. Como é que isso funciona? É uma questão probabilística. Ele vai pegar aquele teu contexto que tu mandasse e dentro de tudo aquilo que está escrito no mundo, ele vai ver o que é mais próximo daquilo que tu estás trabalhando e vai trazendo um texto, seja para ampliar o que está sendo feito, seja para resumir aquilo que está sendo feito. Então, vou dar um exemplo, é meio tosco o exemplo que eu vou dar, mas dá para tu teres uma noção.
Excelentíssimo senhor doutor juiz. Ótimo, já é uma frase. Mas quantas possibilidades existem para excelentíssimo senhor doutor juiz? Pode ser o pedido para um casamento, pode ser o pedido, como a gente diz, uma dissolução de casamento, pode ser um pedido para alimentos, pode ser um pedido de absolvição. Então, conforme o contexto, ele vai buscar nessa probabilidade uma frase que se encaixa naquilo que você forneceu. E dali ela explora, que foi o que aconteceu contigo. Ela pegou aquele teu prompt que tu criaste, te deu alguma coisa a mais, e tu fornecesse aquele algo a mais, e ele desenvolveu muito mais em cima com aquele conjunto de instruções maior que tu desse. Isso é bom? Com certeza, mas pode gerar uma baita confusão também. E depois tudo que a IA te oferece, ela tem que ser revisada. Como tu disseste, estatística, é matemática, né? E ela pode colocar alguns conteúdos inadequados em termos de termos, né? Em termos de... termos que eu falo são expressões, né? Ou até na própria formação da frase. Então, toda vez que a IA... Foi interessante, quase um verso, né? Com a IA ia te oferecendo, tu tens que revisar todo esse texto e ver se o texto está coerente com a tua proposta e com o que tu queres que o outro veja, né? Eu acrescentaria uma coisinha a mais a isso que está dizendo, mas fazendo uma analogia, tá? Se todas as receitas de bolo gerassem comidas boas, não haveriam tantos chefes produzindo macarrão. Existem vários tipos diferentes, várias formas diferentes de fazer macarrão. Porque cada chefe coloca a sua pimentinha em cima. Então, além dessa questão de revisar, ela te entrega um produto mediano. E só são diferentes as pessoas que fazem as coisas acima da média. Então, o que torna um chefe de cozinha diferente dos outros chefes de cozinha? Saber colocar aquela pimentinha, aquele tomilho, aquele alecrim, aquele detalhe, aquele toque que ele tem. Então, qualquer trabalho por IA, ele só se destaca se a pessoa colocar aquilo que ela tem como essência e de diferencial sobre aquilo que ela te entregou. Então, ela te coloca no meio e aí você acrescenta a sua pimenta, o seu tempero. Isso vale para qualquer coisa que for feita. Esse jogo todo que tem de inteligência, tem alguns que estão usando isso para fazer brincadeiras com imagens, né? Principalmente agora no momento político que a gente vive, tem saído um jogo de imagens fantástico. Tudo isso é feito pela inteligência artificial também, né? É feito por inteligência artificial, e aí eu vou chamar a atenção para um detalhe muito importante, que as próprias plataformas, em alguns casos, elas estão olhando para aquilo que é feito com imagem, porque a gente sempre se preocupa com a clonagem. Então, ainda fiz um trabalho ontem, uns posts, sobre essa questão da segurança e daquilo que a inteligência artificial tenta, vamos dizer assim, podar, que são os fakes. Saiu nesse final de semana muitas fotos, muitas imagens do Maduro sendo preso. E era uma imagem de um fato real com uma imagem fake. E a plataforma saiu bloqueando essas imagens que eram fake, mas de um fato verdadeiro. Então, essa questão das imagens, elas ainda são um exercício novo que as pessoas estão fazendo. A sociedade está fazendo um exercício novo, vamos falar do aspecto psicológico. A sociedade está fazendo um exercício novo com essa questão da clonagem, da criação de imagem e dessa profusão de coisa que a gente consegue criar. A gente pega uma fotografia antiga e dá vida à fotografia antiga. Ótimo, de boa fé. Mas existem pessoas que modificam a história. E como é que isso tudo vai acontecendo por aí pelo mundo? Essa história fake vai viajar por aí?
As plataformas vão ter que vigiar tudo que as pessoas fazem para descobrir o que é fake ou não. Então, existe uma associação aí de coisas. Primeiro, as pessoas terem um olhar para saber aquilo que é confiável e o que não é confiável. E a criatividade para fazer tudo aquilo que lhes der vontade, porque só com criatividade é que se faz coisas novas. Então, o criar, em termos de imagem, ainda é um exercício que nem todo mundo está sabendo lidar ainda com essa questão da imagem. Mas é paradisíaco, é fantástico. Essas criações são lindas. O que se faz com imagem hoje, nas IAs, eu uso muito aquela do Grok, que é do Elon Musk, para dar vida a fotografias. É lindo, aquilo é fantástico, é muito legal. E tanto para dar vida a coisas inanimadas, quanto dar vida para ideias. Que é pedir para o Gilberto estar andando na praia e ele fazer um filme do Gilberto andando na praia. Isso é dar vida à imaginação. E outro que tem aparecido bastante é sobre análise dos acontecimentos. Então, tem uns canais que se percebe que o que ele está apresentando e narrando é inteligência artificial. Ele junta a notícia do momento e ele narra através da inteligência artificial. Isso é muito perceptível, porque tem alguns erros de pronúncia que são gritantes, né? Isso vai se aperfeiçoando, mas o toque do ser humano ainda é o toque do ser humano. A coisa muito mecânica, ela vai enjoando. As pessoas vão percebendo que ela é mecânica e aquilo que aparece como uma coisa fantástica nesse momento, daqui a pouco já não tem o mesmo resultado. As IAs vão se aperfeiçoar, então não vai ter mais erro de português, talvez ela acrescente entonação, mas existe uma coisa que está na nossa fala nesse momento que talvez demore ainda muito tempo para a IA conseguir reproduzir ao ponto de fazer um texto e ela escrever um livro. Tem um trabalho muito inteligente, muito interessante, que eu vi esses dias, de uma médica palestrante, assim como tu, palestrante, é uma médica, e que ela sofreu daquela síndrome ELAS. Ela é o nome da síndrome, né? Essa síndrome vai deixando a pessoa sem movimentos. Mas todo o trabalho intelectual dela foi colocado numa inteligência artificial para fazer uma apresentação. E são várias apresentações que estão sendo feitas com os trabalhos escritos que ela fez. É maravilhoso, é lindo, é quase perfeito, é quase real. Mas a gente vai olhando e percebe que não é humano. O humano tem esse olhar, tem esse estalo, tem essa coisa do movimento, tem a coisa do repente, que a IA não tem. É aquilo que eu falei naquela hora, é a pimentinha, ela pode fazer coisa perfeita, mas as pessoas começam a perceber que é mecânico e aí já começam a desconsiderar. Enquanto é novidade, tudo bem, mas com o passar do tempo, talvez essa novidade já perca espaço e o humano retorne novamente para a apresentação. Então, é um projeto. Parece que tu já estás fazendo um projeto de instalação de mobiliário na casa do Emílio, em Curitiba. Isso é um exercício que eu não tinha noção ainda. A gente já conhecia o ChatGPT, mas não tinha noção dessa coisa de imagens. E durante o meu filho comprou um apartamento lá em Curitiba, um apartamento antigo. Nós derrubamos, eu dei a ideia dele derrubar a parede que ligava a sala com a cozinha, para tornar uma cozinha integrada na casa. Logicamente o engenheiro olhou para ver se podia derrubar, mas tudo bem, derrubamos a parede. E aí ficou aquele buraco numa fotografia, sem azulejo, sem nada, um buraco. Eu desenhei no papel aquilo que eu imaginava que seria a disposição da cozinha, usando uma ferramenta simples aí do Paint, qualquer computador tem. Colei aquele desenho na fotografia e colocamos numa inteligência artificial especializada
em desenhos de cozinha. Ela é especializada em desenho de cozinha. A quantidade de resultados que ela trouxe, obedecendo àquela disposição que eu dei, ela só olhou para uma fotografia horrorosa, um desenho de papel e criou uns 50 estilos diferentes de cozinha, obedecendo fisicamente aquilo que eu coloquei, mas colocando a cor, o estilo, como que deveria de ser a iluminação. Maravilhoso. Então, essa experiência que eu fiz com o apartamento do meu filho lá, do Emílio, em Curitiba, foi fantástico. Foi muito bacana. E assim, é um exercício legal. E os resumos de reuniões que são feitas pela inteligência artificial também é fantástico. Resumo, crítica. Chega perto de você ficar apavorado. Porque durante a fala, a gente diz coisas que o interlocutor muitas vezes ouve, mas não escuta. Aquilo foi falado, mas a pessoa, por um motivo qualquer, não escutou aquilo. Ela ouviu, mas aquilo não entrou no cérebro da pessoa. Quando termina a reunião que foi feita, aí usando a notebook LM, quando termina a reunião toda, eu fiz essa experiência num restaurante, quando termina a reunião inteira, ou o bate-papo no caso, ela entrega com todas essas falas que a gente não percebeu, estruturado, com o nome das pessoas que forneceram o nome, os telefones das pessoas que forneceram os nomes, e com referências ao assunto que foi conversado. E como numa mesa de bar que se conversa vários assuntos, ela entrega o organizado por assunto. É um negócio que ao mesmo tempo é lindo e ao mesmo tempo é assustador. É uma coisa assim, estão olhando para tudo que estamos fazendo, o que vai acontecer conosco. É uma coisa fantástica, mas é assim, ela entrega, depois bota em slides, organiza em filme, faz crítica, consegue ver por vários olhares aquela reunião e consegue pegar essa questão de detalhes. Quando eu falo dessa questão de detalhes, eu vou citar um outro caso. Eu vou botar o telefone um pouquinho mais baixo, eu estou olhando muito para baixo da tela. Eu queria mostrar lá o fundo, que está maravilhoso, né? Então, quando eu vou puxar um outro gancho. Reforça onde tu estás. Tu estás na Lagoa. Na Lagoa da Conceição, na Ilha da Magia. Na Ilha da Magia, na Lagoa da Conceição, na ilha de Santa Catarina, onde fica a capital Florianópolis. E usando o Florianópolis ocupa toda a ilha. Eu peguei uma carona no Wi-Fi do restaurante. Depois eu vou fazer um agradecimento ao pessoal aqui do restaurante, né? Que é o Castro Bar, que é onde eu peguei uma carona aqui da internet deles, porque o sinal 3G estava bem ruim. Mas eu vou puxar esse gancho, porque minha sobrinha teve recentemente, minha sobrinha Aninha, ela esteve recentemente lá na China. Ela foi à China, ela está trabalhando com importação de alguns produtos, e ela foi à China. E lá na China ela fala português, mas ela fala um pouquinho de inglês. Mas para facilitar a conversa com o chinês, tinha uma pessoa que falava inglês e falava mandarim, que falava com o outro interlocutor que falava em mandarim. Então a conversa tinha 3 línguas, ela gravou as 3 línguas, a conversa inteira. Português, inglês e mandarim. As 3 línguas estavam ali num diálogo. Essa IA, Notebook LM, ela pegou essa conversação como se fosse tudo numa língua só e trouxe todo o resumo daquela conversa. Então, isso é maravilhoso, é um negócio, pensa um negócio bacana, é genial. É genial. Isso aí que a tecnologia, a inteligência artificial nos propicia, eu fico pensando no meu pai, no nosso pai, olhando para isso. Ele estava com a cabeça dele pirada, completamente pirada. Um homem que começou a pensar os primeiros computadores com válvula e com relé, ele ia ficar piradinho. Mas é fantástico.
Esse do Notebook LM, ele lança uma outra ferramenta, facilidade, que eu gosto muito, que é o mapa mental, né? Depois de tudo, ele organiza aquilo tudo na faixa do mapa mental. É bem interessante, eu gosto muito de acompanhar pelo Notebook LM. Pensa num estudante de medicina que vai assistir uma aula sobre uma hemorragia cardíaca. Que ele tem que ouvir aquela aula, estudar aquela aula, olhar para detalhes daquela aula para poder mentalizar toda a questão do coração, só especificamente do coração. Que ele grava essa aula, traz para dentro da IA e ela te entrega o mapa mental, que tu falasse aí, ela entrega um mapa mental organizadinho para a pessoa memorizar aquela aula. Aquilo que foi falado por um professor em 1 hora e 40, às vezes sintetiza numa foto, numa única imagem. E a pessoa, porque cada pessoa memoriza de uma forma. Tem pessoas que memorizam com a imagem, tem pessoas que memorizam com a audição, tem pessoas que memorizam com a escrita. Então ela vai e pega aquilo ali. Então eu estava falando aqui no teu intervalo, estava falando com o teu neto, que tu estás em Florianópolis e eu abri a live para falar de planejamento estratégico e o planejamento financeiro para quem quer encontrar os resultados desejados. E aí, como eu também uso bastante a inteligência artificial, eu aproveitei esse gancho da presença do Nelson para a gente conversar. Bom, então vou repetir uma coisa aqui que eu já falei várias vezes. Eu não sei se tu reparasse, todas as falas, ou quase todas as falas, eu encerrei com a palavra fantástico. A IA é fantástica e não tenham medo de apertar o botão. Apertem o botão sem medo e ela guarda o seu histórico. Você tem o seu histórico guardado. Lá no meu canal eu falo sobre a questão da portabilidade de dados das IAs. Então, qual é o teu canal? Qual é o teu canal? É o Nelson 28+, que é o canal que eu cuido da inteligência artificial. Ali é onde eu cuido das minhas mentorias. Então lá eu comento essa questão de como que você faz a portabilidade, como que funciona essa questão da portabilidade, que ela é muito importante. E esse é um assunto para pelo menos uma meia hora de conversa, a questão da portabilidade. Tá? Mas assim, ó, te agradecer pela chamada, ao mesmo tempo poder te mostrar que eu estou nesse lugar lindo, maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui mais alto. Esse lugar super legal, Lagoa da Conceição aqui em Florianópolis. Estás convidado a vir para cá. E vocês também, vocês estão assistindo, convidados a dar um pulinho aqui em Floripa. Nesta segunda-feira, primeira segunda-feira de 2026, que horas são? Agora, nem sei que horas são, mas é uma hora qualquer. Deixa eu ver se é a hora que eu... O mundo digital nos permite isso, uma hora qualquer, um lugar qualquer, em um momento qualquer. Podemos falar sobre inteligência artificial, planejamento estratégico e planejamento financeiro para alcançar os resultados desejados. Então, Nelson, muito obrigado pela contribuição no canal. Muito obrigado quem nos assistiu. A Evelyn corrigiu aqui. 11 horas e 57 minutos da primeira segunda-feira de 2026. Tá bom. Então, um abraço. Eu estou segurando o telefone, então tem que ser um abraço com uma mão só. Um abraço virtual. Um abraço. Beijo. Então, eu continuo aqui preparando o ano de 2026, quer dizer, na prática já preparado, porque planejamento estratégico não se faz em cima do joelho, como dizia lá atrás, nas coxas. E o planejamento, a gente começa ele no mínimo 3 meses antes de encerrar o ano. Eu costumo dizer que eu faço meu planejamento de trimestral, semestral e anual, mas eu gosto de usar o exemplo que ele é móvel. Então, para cada mês do ano que eu avanço um mês no ano seguinte. Em janeiro de 2026, então, na hora que o mês de janeiro termina, eu já estou olhando o janeiro de 2027. Porque eu não espero terminar o ano para começar a falar o ano seguinte. Então, eu costumo dizer que eu tenho o planejamento é anual, mas ele é anual móvel, porque eu não espero terminar o ano para começar o outro.
Então, estou sempre olhando como eu enxergo do futuro, que é outro detalhe. Eu não enxergo o futuro. Eu gosto de enxergar do futuro. Eu gosto de estar lá, imaginando lá, como é que é a trajetória, o caminho do planejamento. Então, eu quero agradecer a todos que estão conosco, a Evelyn, que nos assistiu praticamente todo o intervalo da nossa conversa, e em breve temos mais conteúdos sobre planejamento, e aqueles que quiserem compartilhar também a sua experiência, é só assinar que eu chamo. Tá? Muito obrigado a todos, e que 2026 seja melhor do que aquilo que a gente já planejou. Um abraço a todos.